Saudações, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 28 de fevereiro de 2022 e venho aqui essencialmente para recomendar o vídeo no canal do Patinho chamado A Guerra pela Eurásia, a Ilha Mundo, Behemoth versus Leviatã na Ucrânia. Onde o que o Patinho fez foi basicamente pegar grande parte de uma palestra proferida, de uma entrevista proferida pelo professor Reni Ozikukie, o professor Rock, ao qual eu já recomendei mais de uma vez aqui no canal. Fiz um vídeo, o Geopolítica Espacial, onde basicamente comento uma fala dele. É um dos poucos pensadores que sabe o que é geopolítica no Brasil. Ele é um deputado do Partido Novo, ele é um liberal. E ele apresentou nesse vídeo uma visão absolutamente excelente de toda a questão geopolítica envolvida neste conflito. Só que a entrevista tem mais de 3 horas de duração. E o Patinho fez um corte que reduziu para pouco mais de uma. E eu assisti primeiro o vídeo inteiro do Patinho, que ficou absolutamente fabuloso. E depois fui ver a palestra completa, né? E posso dizer, sem dúvida, que o Patinho fez um corte absolutamente excelente. Porque ele pegou apenas o essencial, deixando de fora todas aquelas partes que realmente são aquelas partes mais enroladas. O pessoal está arrumando lá as coisas, preparando o programa, aqueles intervalinhos. Mas ele também deixou de fora muita coisa que é absolutamente destoante da qualidade dominante da narrativa. Porque o professor Rock, ele, apesar de ter uma visão brilhante em vários aspectos, ele é um liberal total, absolutamente comprometido com a causa norte-americana atlantista. E isso chega a ser chocante em alguns momentos. Bem, o Patinho fez o corte, pegou a maior parte do vídeo são falas do professor N, que são brilhantes, tem que ser assistido. Eu recomendo, é absolutamente forçoso que você assista. Eu acho que não tem absolutamente nada no YouTube inteiro que chegue perto da visão que foi colocada ali em termos de esclarecer os elementos da situação. Aí o Patinho também inseriu alguns elementos adicionais, alguns trechos de outros vídeos, que deu uma facilitada, deu uma visão mais ampla. Portanto, eu achei o vídeo excelente. E muito superior ao original, porque no original, além de ter todos aqueles elementos adicionais e relevantes, o professor Rock, em total oposição ao seu brilhantismo na hora de descrever o assunto como historiador, como geógrafo, manifesta uma visão inacreditavelmente estúpida quando se refere a fazer os juízos de valor envolvidos. Chega a ser distoante depois de fazer uma abordagem tão interessante, tão inteligente das questões pragmáticas, das questões geopolíticas fundamentais que determinam o comportamento dos países. Chega a ser chocante que depois disso tudo ele não parece absorver nada disso para entender que as forças que estão por trás disso têm motivos pragmáticos que transcendem a mera moralidade. E no final das contas ele acaba reduzindo tudo a uma questão de Rússia vilã, Estados Unidos herói. É chocante, verdadeiramente espanta. Ele claramente demoniza o Putin. Você não vai notar isso na entrevista do Patinho, porque ele removeu todas essas partes e removeu muito bem removido. Mas quando você vê o original, é espantoso como é que o sujeito, por exemplo, tem uma noção clara de que as condições geográficas do ambiente determinam os povos, o pensamento dos povos. Chega a citar aquele negócio que povos que vivem cercados por montanhas são mais conservadores, todas as questões mais sofisticadas da visão geopolítica, como por exemplo que os povos dos mares, que têm o poder marítimo, tendem a ser mais cosmopolitas. E apesar de tudo isso, no final das contas reduz tudo ao fato de Putin é um vilão, Putin manipula, Putin mente para a população, ele controla, ele ameaça, e que o Brexit é culpa do Putin, que ele espalhou fake news, que o Trump foi eleito porque foi o Putin que colocou fake news, que ele mentiu lá pro pessoal russo da Ucrânia, dizendo que eles estão correndo risco por causa que tem movimentos neonazistas. Ele nega a existência desses movimentos neonazistas. E no final, dizendo que a OTAN é a liberdade, porque eles trazem a democracia, eles não estão impondo nada. Isso aqui é a terra da liberdade. E no final de contas reduz tudo a um conflito entre o autoritarismo, as ditaduras e a liberdade e a democracia. É curioso, eu acabei de publicar um vídeo onde eu faço uma leitura, que além das leituras geopolíticas mais fundamentais, que nós temos aí basicamente uma divisão entre o predomínio do poder político e a primazia do poder econômico. E veja só, por mais que seja tentador, eu não faço um julgamento de valor nisso. Eu digo apenas que, via de regra, nós ficamos mais
é a vontade com o poder político, porque a gente gosta de saber quem que está nos governando. A gente gosta de ter pelo menos uma ilusão de controle, de dizer que a gente pode tirar um governante, e realmente tem algum controle democrático, isso é óbvio, que a gente pode remover alguém do poder, ou colocar alguém, ou endossar alguém. E a gente não gosta da ideia de ser manipulados por pessoas que são apenas muito ricas, quando a única virtude é terem nascido ricas. Então, se tem um julgamento de valor aí, pelo menos é um julgamento compartilhado de forma intuitiva pela imensa maioria das pessoas. Nós realmente não gostamos de ser manipulados por pessoas que estão nas sombras. Mas eu admito que esse modelo do predomínio do poder econômico tem suas vantagens. Ainda que ele gere uma disparidade de forças muito grandes, há um ambiente maior de liberdade, isso é fato. O importante é que eu não quero dizer que um é o mal e o outro é o bem, por favor. Eu nunca vou fazer uma abordagem nesse sentido. Eu fico absolutamente chocado. Como é que alguém tão inteligente como o professor Roque, depois de uma exposição tão clara, cai nesse maniqueísmo espúrio? Porque ao longo do vídeo, ele não joga isso de uma vez, mas à medida que o vídeo vai evoluindo, vai ficando muito claro essa mensagem que, apesar de existirem forças geopolíticas profundas em ação, motivações históricas profundas, uma questão evidente de ter um cuidado de quem vai estar na primazia do poder mundial, e apesar de tudo isso, no final das contas, ele reduz tudo ao Putin vilão. É inacreditável um negócio desse, eu fico chocado. Aí fica até naquela situação, pois eu comecei a ver o vídeo ali, caramba, absolutamente brilhante, vou compartilhar para todo mundo, vou falar para... Ainda bem que eu me segurei, porque quando eu fui ver o resultado completo, né, a entrevista toda de 3 horas, eu fiquei absolutamente chocado. Como que uma coisa é tão dispar assim. Inclusive, veja só, não é uma questão de simplesmente eu gostar de uma parte e não gostar da outra. É que elas se contradizem, sim. E é fácil demonstrar. Por exemplo, se você parte do princípio que a geografia, as condições físicas determinam a mentalidade dos povos, como ele próprio deixa isso muito claro em várias ocasiões ali, se você parte desse princípio, é evidente que esses povos vão ter cosmovisões distintas, eles vão ter modos de ser diferenciados. Isso vai se refletir na política. E os governantes, para serem bem-sucedidos, têm que refletir essa mentalidade dos povos. Como em alguns momentos ele é obrigado a admitir para o apresentador, que curiosamente demonstrou mais sensatez nesse sentido do que ele. Você vê que o apresentador até tenta em alguns momentos sugerir alguns elementos assim, pois, mas isso aí é só por culpa do Putin, não é uma coisa assim mais profunda. E nessas horas o cara desanda completamente. Mas veja só, se esses elementos geopolíticos estabelecem isso, tem essa profundidade, então é óbvio que todo o nosso recorte, toda a nossa visão de mundo política também vai ser determinada nesse sentido. E que o fato de nós acreditarmos, se é que acreditamos, na ideia de democracia e de liberdade, tem a ver com as nossas determinações fundamentalmente geopolíticas. Ou seja, é uma coisa que está além de uma simples moralidade básica. É uma questão que é uma questão pragmática. Isso perpassa toda a apresentação dos fatos objetivos, que é uma questão não só de sobrevivência, mas de identidade, de segurança, de você não ser vulnerável, de você estar livre de manipulações alheias. Então, como que você pode, diante disso, simplesmente chegar à conclusão de que quem está nessa posição de fazer esse papel eurasiano que hoje o Putin está fazendo é simplesmente um vilão que está mentindo, que está falsificando, que está ameaçando? Percebe que não faz sentido? Que é uma simplificação grosseira aí. E o pior, como que você finge que não vê problema nenhum do outro lado? Como se questão de falsifegues fosse prerrogativa do Putin. Como se questão de você inventar um discurso meio farsesco fosse só do lado russo. Como se tudo que você tivesse do lado ocidental, do lado da OTAN, fossem as melhores e mais perfeitas intenções, fossem as aspirações da liberdade, da democracia, da verdade, totalmente isentas de interesses mais discutíveis, o que contradiz até a tese fundamental da questão geopolítica, porque você está falando do poder marítimo, do poder talassocrático, da capacidade de você expandir sua esfera de influência para povos distantes, que necessariamente vão ter uma mentalidade geopolítica distinta da sua, e no entanto você vai fazer prevalecer a sua vontade sobre as vontades deles. E em nenhum momento de 3 horas de entrevista, ele sequer sugere que exista algum tipo de
questão moralmente discutível nesse expediente. Em um determinado momento, o apresentador chega a tentar colocar a questão da guerra do Iraque. Ele simplesmente pula fora, foge do assunto. E fica aquela visão que tudo que aconteceu recentemente naquela região ali por volta da União Soviética é culpa da maldade do Putin. Simples assim. É chocante. A ponto de que até contradiz a versão dele. Por quê? Porque em alguns momentos ele tem que dizer, baseado em Mackinder, né, baseado nos principais nomes da geopolítica, você, para conter a força da Heartland, né, que é a Eurásia, você precisa criar várias estratégias muito bem elaboradas para impedir que ela atinja determinados objetivos. E essas estratégias não são feitas com bondade, com maravilhosas intenções, com flores. São estratégias de manipulação, são estratégias militares, de agressão, de controle, de coerção. E nada disso parece que perpassa. E aí você entende aquela questão de que o fato da Rússia ter aquele cordão que separa o Império Russo do restante da Europa, que é formado por Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Ucrânia, e mais em cima tem a Finlândia, mais para baixo tem a Crimeia, então todo esse cordão ali, tudo isso cumpre um papel de estratégia de contenção ocidental para impedir que a Rússia retome o seu poderio não só soviético, do tempo da União Soviética, mas até mesmo um poderio, uma esfera de influência ainda maior. Inclusive, o professor Rock já não chega a afirmar, mas chega a até deixar as entendências como se a União Soviética tivesse tomado todas aquelas terras ali depois da Revolução, né? Como se já não fizessem parte do Império Russo antes. Mas bem, e se você é obrigado a admitir todas essas estratégias de contenção, todas essas visões geopolíticas de mundo, toda essa confrontação de ideias que ele aponta muito bem lá no começo, então é auto-evidente que não tem santo nessa história, é uma disputa pelo poder. É uma disputa de quem vai ter a primazia do mundo. Você não pode reduzir isso a uma questão de ditadura contra a democracia, que é uma dicotomia estúpida, que já falei várias vezes. E bem, e como que eu termino delineando isso? Bom, eu tenho também as minhas formas pessoais de colocar, e eu tenho também um julgamento de valor pessoal. O que eu penso nesse sentido é naquela questão da autodeterminação dos povos. Eu acho que os povos têm o direito de se autodeterminar. Só que suas relações primordiais são com seus vizinhos. Existem brigas perpétuas assim de vizinhança desde sempre. Isso é o estado natural da humanidade. A autodeterminação dos povos perpassa pelo relacionamento com seus povos vizinhos. Então eu acho que é uma legitimidade maior nessas questões fronteiriças, em questões históricas, antigas, de povos que estão umbilicalmente conectados por uma longa história e uma longa tradição. Eu acho que há uma legitimidade maior nisso do que um povo chegar do outro lado do mundo, invadir um outro e impor suas visões. Aí, nesse sentido, eu faço um julgamento de valor, um julgamento de valor baseado numa questão objetiva muito clara, que é suportada pela visão de geopolítica. Então, como é que alguém que desenvolve todo um pensamento geopolítico profundo não é capaz de perceber essa obviedade? Por que às vezes eu considero que aqui, no Brasil, nós temos que fazer um alinhamento ao BRICS? Porque o Brasil não é um país de tradição talassocrática. Ele não faz parte do Ocidente. Nós somos colonizados por talassocratas. Nós somos colonizados por Portugal. E tivemos influência holandesa, francesa, e todos. Mas nós também assumimos um modo de ser próprio, porque nós não exterminamos nossas nações indígenas. Então nós absorvemos grande parte do pensamento tupiniquim, do pensamento dessa grande pindorama que é o Brasil. E absorvemos muitas influências da África também. E uma série de contatos com outras civilizações. Então nós temos uma identidade própria. E essa nossa identidade própria não é talassocrática. Ela é muito mais próxima da teludocracia do que talassocracia. Então, nesse sentido, que eu digo, a visão, o alinhamento do Brasil na estratégia do BRICS faz muito mais sentido, de qualquer ponto de vista histórico, sociológico, psicológico, psicossocial e econômico, do que uma submissão à colonização norte-americana. Então, aí tem um julgamento de valor baseado em uma série de elementos históricos. Eu gostaria de muitíssimo de ter a oportunidade de confrontar o professor Rock com essas questões, né? Mas, infelizmente, esse vídeo lá da entrevista original já vai para 1 milhão de visualizações, então ele tem um alcance enorme. O vídeo do Platinho com certeza vai ter um alcance muito menor, apesar de que o corte do Platinho eu considero superior em todos os aspectos, porque ele tirou todas essas bobagens. Tudo bem, impede de você ver melhor a visão do sujeito, mas eu acho que é melhor, foi um corte eficiente, porque pegou só a parte crucial que te permite o entendimento da questão. O único problema
é que corre o risco de muitas pessoas se empolgarem, fazerem uma propaganda do professor Roque sem se darem conta de que elas estão empurrando também uma série de visões de mundo que não só destoam do que muitas pessoas que estão no canal do Patinho, inclusive, e de muitas pessoas que podem ficar empolgadas com aquela visão incrivelmente objetiva, incrivelmente lúcida, de você distribuir a questão como um jogo de forças mais profundas, e de repente não se dão conta que no final das contas tem um liberal defendendo a supremacia atlantista, dizendo que eu luto, praticamente dizendo que eu luto bem contra o mal. E isso é espantoso, isso é assustador. Essa questão, por exemplo, de você negar a existência de movimentos neonazistas na Ucrânia, isso é inacreditável, porque isso não é... Isso tem documentação escancarada. Se você for aqui mesmo no YouTube procurar, você vai ver uma penca de vídeos, de documentários, inclusive de órgãos de mídia alinhados a esse atlantismo. Tem reportagem da revista Time, do Deutsche Welle, Agora, mas essa ideia de que Batalhão Azov é um movimento neonazista, de que Pravi Sector, de Svoboda, eu até coloquei alguns vídeos lá na minha questão do nazismo ucraniano, né? Neonazismo ucraniano, mas tem muito material por aí. É absolutamente chocante que hoje a pessoa esteja fingindo que isso não aconteceu, que isso não acontece. Que todo mundo fechou os olhos para essa questão toda, porque agora é importante vilanizar a Rússia, até chamar a Rússia de nazista. E mais curioso ainda, o Facebook, aqui é assustador, o Facebook, que marcava e não deixava o site do Batalhão Azov longe, ele liberou, segundo o The Intercept, ele liberou determinadas suspensões que tinham para algumas funções que inibiam você, por exemplo, fazer elogios ao Batalhão Azov. É uma coisa que ainda tem que verificar, mas inclusive até forneço essa informação com uma certa reserva, né? Porque não ficou muito claro para mim o que aconteceu. Mas então eu estou passando isso, estou colocando isso na conta do Intercept. Mas a ideia é que a afirmação de que o Facebook liberou determinadas suspensões sobre esse assunto para dar mais abrangência para o Batalhão Azov na internet. Isso só pode ter um propósito. O Batalhão Azov precisa de moral agora para conseguir se engajar na luta da defesa da Ucrânia. Então nós estamos suspendendo determinadas punições, como por exemplo restrições, porque tem um conteúdo nazista. Então agora nós vamos liberar isso para que o Batalhão Azov tenha mais força para resistir para enfrentar os russos. Percebeu? Se o Intercept estiver certo, eles estão dizendo o seguinte: olha, é proibido falar de nazismo, não pode, mas como nesse caso nós vamos liberar, porque é melhor do que deixar a Rússia retomar a Ucrânia, né? Esse é o nível. E aí fica até esperto, porque apesar de ser absolutamente incontestável essa influência neonazista na Ucrânia, influência neonazista que, por exemplo, se revela na questão de que apenas Estados Unidos e a Ucrânia se opuseram a uma resolução da ONU em condenar de uma forma mais drástica o nazismo, mundo afora, só eles se opuseram. Apesar de todos esses fatos, todos esses dados, vou até linkar um vídeo muito interessante da revista Time. Apesar de tudo isso, agora estão simplesmente fingindo que isso não existe, que isso não aconteceu. Nós estamos retomando agora uma curiosa aliança entre o liberalismo e o nazismo. Aquela que aconteceu lá no começo da Segunda Guerra Mundial, porque como o nazismo era a melhor promessa de confrontar as forças soviéticas, né, o crescimento do comunismo também, então os liberais se sentiam mais à vontade. Depois a situação desandou. E nós estamos retomando isso agora. É preferível proliferar, abastecer, fortalecer os grupos neonazistas a deixar a Rússia reconquistar seu território ali, histórico. E, por favor, a questão ucraniana tem uma história por trás disso, né? O fato de o povo, aparentemente, a Ucrânia está se movendo na direção da OTAN não é porcaria de vontade livre dos povos, porcaria nenhuma, é manipulação de massa. Aquilo que o professor Roque acusou o Putin de estar fazendo, mas que todos nós sabemos que quem faz a rodo sempre fez são os Estados Unidos. E a OTAN é o soft power. Inclusive não entrou a questão de soft power, hard power. É soft power. É a ideia de você fazer manipulações, influências, formação de mentalidades, produção cultural, é para você ir aumentando sua esfera de influência sem utilizar agressão direta, né? Sem utilizar força militar e nem sanções muito pesadas, ameaças. Então é essa questão cultural por trás. Toda essa movimentação, por exemplo, dessa cultura feminista, de todas essas coisas de ambientalistas, essas coisas que vão formando a mentalidade das pessoas, de uma certa forma, são soft power. Só que você só pode ter soft power quando você tem hard power. Não existe uma coisa sem a outra. Nenhuma naçãozinha fraca
consegue produzir soft power em larga escala. Você tem que ser uma nação já forte. Ele chega a dizer que os russos se tornaram muito bons nessas estratégias que nós entendemos como soft power. Se tornaram muito bons nas estratégias cibernéticas, que são estratégias de manipulação. E em nenhum momento sugere que essas estratégias são criadas essencialmente pelo lado ocidental. Embora não tenham sido criadas exatamente. Existe essa questão da propaganda, permeia a própria história humana, de uma forma ou de outra. No entanto, nós temos que admitir que a primazia disso sempre foi norte-americana. São eles que inundam o planeta inteiro com uma produção cultural em massa. Nada se compara a Hollywood e as produções norte-americanas no alcance global, em formação de mentalidades no planeta inteiro. Quem aqui, que pelo menos se for um pouquinho mais velho, não cresceu vendo na TV propaganda de comunista, escancarada? Ou pelo menos você criar elementos mais sutis para passar sempre a ideia de que determinados perfis heróicos estão sempre lutando por determinadas causas que simbolicamente parecem atraídas a essas questões das defesas mais tradicionais norte-americanas, como a questão da liberdade, apesar de que tem um ruído bizarro do ponto de vista político, porque quando você observa todas essas produções culturais, sempre os vilões são grandes impérios, são grandes forças muito poderosas, que são o que os Estados Unidos são hoje, né? O país mais poderoso do mundo, o país mais rico, com os maiores exércitos espalhados pelo planeta inteiro, com um padrão de imposição econômico no mundo inteiro. Ou seja, quando você vai fazer qualquer tipo de leitura mais evidente, você for fazer uma confrontação de uma Cuba com os Estados Unidos, dentro do universo ficcional, é evidente que Cuba são os heróis, são os agredidos, são os invadidos, são os oprimidos. Mas, curiosamente, é aquela questão que eu fico colocando. Se você fizer uma paródia ficcional, onde você tem, sei lá, um reino, não sei o que lá, um planeta tal, que foi atacado por um invasor que vem lá de não sei onde, que arrasou metade da sua população e criou lá uma base. Se você for fazer essa narrativa, você sempre vai achar que o lado heróico é esse lado que foi atacado. Mas basta você transplanta isso para a realidade, você coloca isso na realidade, por exemplo, e você coloca isso na questão da Coreia do Norte, fazendo essa paródia, e de repente a pessoa passa a pensar de outra forma. Por quê? Porque tem uma propaganda massiva por trás de quem faz parte do Império, ou está submetido ao Império, para vilanizar os agredidos. E aí, nesse ponto, eu faço um julgamento de valor, sim. Aí eu faço, claramente. Eu acho que não tem justificativa para você vir do outro lado do mundo e invadir o país do outro. Se a Rússia está brigando agora com a Ucrânia, é porque eles são vizinhos, eles têm um histórico em comum. Tem uma questão ali envolvida profunda, que inclusive é até bem explicada na apresentação dele. Não é a Rússia que saiu daqui e vai lá para o fim do mundo invadir o país dos outros. Apesar de ter a cara de pau no final dizer, porque agora tem um plano de colocar míssil em Venezuela, colocar míssil em Cuba, e que quem está do lado da Rússia é a Coreia do Norte, é Cuba, então olha só que são os vilões, né, enquanto o mundo livre. É como se os Estados Unidos não tivesse tropa espalhada pelo planeta inteiro, não quisesse colocar míssil lá também. E se toda aquela estratégia, que é bem explicada naquele começo, não fosse evidentemente uma estratégia de contenção militar de uma potência fora do continente que quer assumir o controle de uma heartland do outro lado do mundo, que nem por descendência genealógica faz parte daquilo ali, porque a princípio são mais herdeiros da Inglaterra, né? E até destaca o papel central da Alemanha nessa questão toda ali. Bom, mas chega, é quase um desabafo, mas é porque eu precisava dar um complemento, uma resposta a isso. Assistam o vídeo do Patinho, é absolutamente excelente, ele fez o recorte perfeito, mas você também pode assistir lá, parece de 3 horas lá, a entrevista, que tem uma ou outra coisinha também que o Patinho deixou de fora, mas que pode ser interessante também, especialmente mais pro final, quando ele fala da questão de Kiev, de como que surgiu o povo russo, né, que deu a origem à Rússia. Isso infelizmente o Patinho deixou de fora, eu acho que foi vacilo. Mas é interessante ver. Agora, observa também o quanto o camarada consegue ser, por um lado, brilhante, por outro lado, absolutamente tacanho, a ponto de chegar a reduzir a questão a uma espécie a um maniqueísmo de luta do bem contra o mal. Eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 28 de fevereiro de 2022. Obrigado por sua atenção.